Bem, boa noite a todos, bem-vindos à nossa quinta reunião do Off Clarum. Nós, apesar de termos proposto que o grupo estudasse filosofia alemã, invariavelmente temos que voltar em alguns conceitos, né, mais fundamentais, até para poder nos situar, né? Senão a gente vai chegar no meio da discussão. A filosofia, ela é como se fosse uma longa conversa, né? Cada filósofo vai respondendo algum anterior. Então, assim como Kant estava respondendo os problemas levantados por Hume, né, ou Schopenhauer estava respondendo os problemas levantados por Kant, e Nietzsche estava respondendo Schopenhauer, e Heidegger respondendo Nietzsche, enfim. Do mesmo modo, né, se a gente não pegar o fio da meada, né, se a gente não conseguir pegar do que eles estão conversando, né, quais são os assuntos que já foram lançados, a gente não vai conseguir entrar nessa conversa. E bem, a gente começou por Bohème, porque um dos assuntos fundamentais era essa diferença fundamental entre o mundo interior e o mundo exterior, né? O mundo interior sendo o mundo da atividade, o mundo da vontade, o mundo do pensamento e o mundo invisível, né? Porque ele é privado, né? Enquanto as coisas externas, elas são coisas públicas, todo mundo observa os objetos do mundo material, né? Todo mundo observa, né, a luz, as coisas, mas o mundo interior, ele é um mundo privado, né? Ele é um mundo pessoal e ele é um mundo íntimo, invisível. E, por outro lado, o mundo visível, né, o mundo das coisas, não tem essa pessoalidade, não tem atividade, não tem moralidade, não tem vontade, não tem pensamento. Então, a gente começou entendendo essa cisão fundamental e agora a gente está entendendo o conceito de logos com o Heráclito, o conceito de totalidade. Eu falei um pouco na última reunião de como que a filosofia, de certa forma, ela foi se fragmentando, né, no sentido de que ela foi se setorializando, se compartimentalizando. Quando a gente vai lá no Platão da vida, a gente vê tudo muito integral. Por exemplo, ele tem uma contemplação estética que está ligada à contemplação ética, que está ligada à contemplação metafísica, que está ligada à contemplação política, né? Por exemplo, existe a ideia da beleza, né? E assim como existe a beleza sensível, né, que a gente pode contemplar num quadro, numa música, existe uma beleza inteligível, por exemplo, nas ideias, na matemática, e existe uma beleza moral, né? É, então, tudo está ligado. Ele quer, por exemplo, o Platão queria organizar a sociedade, né, do mesmo modo que a alma deveria ser organizada. Então, assim como na alma o racional deveria governar o irascível, as paixões, né, e essas deveriam, por fim, sobrepujar a matéria. Do mesmo modo, a sociedade deveria ser governada pelos filósofos e depois, né, pelos guardiões e por fim, pelo povo que não tem essa preparação. Então, era tudo visto de uma forma integral, havia uma contemplação de uma unidade, e isso vai sendo perdido, né? Vai virando cada coisa separada da outra, a ética separada da metafísica, separada, né, da política, e essa é a nossa condição atual, né? Hoje em dia, na filosofia, cada campo é extremamente especializado, né? Extremamente fragmentado, não tem mais essa visão da totalidade. Então, assim, essa visão da totalidade ela é muito presente nos antigos, né? Porque a filosofia antiga ela era muito próxima da iniciação das escolas de mistérios. Havia a ideia do ideal do sábio, né? De preparar esse sábio. Os pitagóricos, por exemplo, né? Eles estudavam a matemática, a música, a geometria, a filosofia. Eles tinham esse ideal dessa completude. O filósofo ele era completo, né? Bem, tendo em vista isso, qual a importância de Heráclito? A importância de Heráclito foi que ele pensou o todo. Ele pensou sobre a natureza como um cosmos ordenado por um logos. Então, ele não estava se ocupando dos entes particulares, né? Como assim os entes particulares? Bem, os seres, as coisas, né? As categorias. Ele estava pensando a natureza da própria realidade, a natureza da existência. O que é essa existência? E ele percebeu que essa existência é um devir, né? O que é o devir? O devir, ele é algo entre o ser e o nada. Ele não é nem o ser,
Porque o ser seria algo que permanece. E a gente vê que as coisas mudam, né? Tudo, né, o dia e a noite, a vida e a morte, o bem e o mal, a guerra e a paz. A gente vê essa dualidade na existência temporal, né? Na existência objetiva, né? Então, não é no universo que está o ser, o permanente, o absoluto. O universo, ele é cheio de relatividade, ele é cheio de contradições, cheio de mudanças, né? Então, o Heráclito, ele percebeu essa permanência naquilo que subjaz todas essas mudanças, né? Nessa lógica, nessa ordem, o que é isso que permanece, né? É algo que não se confunde com o próprio universo. Por isso que não é panteísmo também, né? É um pensamento que não é nem panteísta, nem materialista e nem politeísta, né? O que o politeísmo faz? Ele pega esses vários atributos da existência e personifica cada um deles, né? Personifica a guerra, a paz, o bem, o mal, a vida, a morte. E o que o Heráclito faz é ir além dos contrários, né? Ele vai além dos contrários que estão no mundo fenomênico, no mundo temporal, e ele postula esse logos. Existe uma ordem subjacente da realidade. Dentro internamente ao universo, né, tudo é dependente de outra coisa, tudo é relativo a outra coisa, né? O que vem antes do que vem depois. O que vem depois do que vem antes, né? O que está à esquerda está à esquerda do que está à direita. O que está em cima do que está embaixo. Tudo fenomênico, né, é relativo, é interdependente. Portanto, não é entre as coisas que a gente vai encontrar aquilo que, não sendo uma coisa, sustenta todas as coisas, né? Então, é isso que tem de tão inédito, né, de tão especial no pensamento do Heráclito. Enfim, essa pergunta que ele levanta, né, dessa ordem subjacente, da totalidade, isso vai sendo esquecido, né? A filosofia vai se ocupando cada vez mais de entes particulares, né? De coisas dentro da realidade, mas não mais se perguntando sobre o que está por trás dessa realidade, o que sustenta essa realidade, essa multiplicidade, né? Bem, a realidade nos é comum, a natureza é uma e mesma para todos. Então, o logos que sustenta essa realidade, ele tem que ser um. E ele não pode ser uma coisa visível, uma coisa temporal, né? Porque tudo que é visível e temporal está sujeito à mudança. E se ele tivesse sujeito à mudança, não haveria permanência alguma, né? Não haveria, tipo, nem mesmo a mudança seria permanente, porque a mudança é permanente, né? Se tudo muda, pelo menos o devir, ele é constante, né? E para o devir ser constante, no fundo do devir tem que ter alguma coisa que está permanecendo, né? Que está sustentando tudo isso. Bem, tinham feito uma pergunta no grupo, na última reunião, de qual seria a diferença entre o Dasein do Heidegger e o Devir do Heráclito. Bem, realmente, o Heidegger e os existencialistas trouxeram de volta essa questão, né, da existência como um todo e da gente diante da existência. A diferença é que os existencialistas pensaram a existência a partir dos entes finitos. Por exemplo, o Sartre tem um livro chamado O Ser e o Nada, está até ali em cima. Ou seja, ele pensa o ser particular diante do tempo, diante da morte. Ele não lê o ser, o ente particular, à luz do ser universal. Ele pensa a totalidade a partir do ente finito. E aí que estaria a grande falta, né? O grande erro, assim. Esse é um erro que uma filósofa alemã chamada Edith Stein, ela vai tentar consertar. Mais para frente a gente vai ver ela. Ela vai falar desse devir diante da eternidade, ou seja, a nossa existência particular, ela está inserida numa existência universal que nos precede, que nos sucede, né, que nos transcende, que nos atravessa. Então, a gente não tem que pensar a existência a partir da finitude nossa,
que é o que fazem esses existencialistas, né? O Sartre, o Camus, né? Eles pensam a existência a partir da finitude nossa, mas a gente não sustenta a existência, a gente não é a raiz da existência, a gente não é o fundamento da totalidade, a gente é uma causa segunda, a gente participa, né, na totalidade. Então, nós não temos que pensar o absoluto a partir da nossa condição temporal, frágil, finita, humana. A gente tem que pensar a nossa condição humana dentro desse absoluto. A nossa condição humana, enquanto causas segundas, a partir da causa primeira, ou seja, a partir desse logos, a partir dessa ordem universal, desse ser universal. É a partir dele que a nossa existência vai ter algum sentido, vai ter vai se situar. Como é que eu vou situar o tempo no nada? Eu tenho que situar o tempo na eternidade. A minha duração, né, finita, com início e fim, ela só faz sentido se existe se existe uma realidade que me perpassa, que me transcende, que ultrapassa a minha existência particular. Por mais a minha existência material, temporal, comece aqui e acabe ali, esse começar aqui e acabar ali só faz sentido se tem uma totalidade, né, na qual eu estou participando. Senão é solipsismo, né? Senão como é que eu vou pensar a existência a partir de mim? Então, em vez de pensar, né, o devir em face do nada, nós temos que pensar o devir em face do ser. Ou seja, o tempo em face da eternidade, a finitude diante da infinitude. Porque nós somos criaturas, nós somos causas segundas, né? Agora, o que é essa existência universal onde da qual nós participamos, né? Com tantos atributos, né? Atributos físicos, atributos mentais, porque, bem, nossa mente existe, né? E os eventos mentais são reais. As nossas experiências, tanto intelectuais quanto morais, né? Elas existem. E se elas existem na realidade. Então, alguma coisa na realidade, alguma coisa na ordem da própria existência, viabiliza a lógica, viabiliza a moral, viabiliza o pensamento. E é por isso que os antigos eles tinham uma concepção tão integrada, né? Esse conceito de logos é muito importante, porque o logos tem várias acepções. Logos é simultaneamente razão, palavra, intelecto, pensamento, verbo. Por que tudo isso? Porque esse mesmo princípio nos torna seres capazes do discurso, capazes de poesia, capazes de criação da arte, capazes de filosofar, de refletir, de nos indagar o sentido da nossa existência, capazes de interpretar, né? Ou seja, se eu que sou um ente particular, se em mim existem essas faculdades, como que no ser universal não vai existir atributos, não vai existir uma inteligibilidade, né, uma razão fundamental? Se isso existe em mim, eu que sou causa segunda, temporal, né, particular, se eu tenho essas faculdades, como que essas faculdades não são estruturadas? Elas têm que ser estruturadas por algo que está na própria raiz da existência, que está na própria matriz da realidade, né? Então, por isso que no platonismo, no pitagorismo, né, é uma contemplação da unidade, a contemplação do bem, da verdade, da razão, a contemplação intelectual, ela é uma ascensão da alma em direção a essa unidade, porque alguma coisa na raiz da existência, na raiz de tudo, viabiliza todas essas faculdades, todos esses atributos, né, que se manifestam nos seres particulares. Bem, eu fiz essa introdução só para abrir mesmo, e eu gostaria de deixar um pouco da parte de vocês, tanto para levantar comentários, questões, contribuições, tá?
porque, bem, na última eu falei demais e, enfim, eu já liberei o texto também. E eu queria saber da parte de vocês, com relação ao Logos, né? O que que vocês compreenderam, o que que vocês pensam, se vocês concordam ou discordam, as suas leituras pessoais a respeito. Fiquem à vontade. Opa, posso falar um pouco então, Cristi? Claro, claro. Sim. Opa, boa noite, pessoal, tudo bom? Eu gostei que vocês pesquisaram meu material lá, estavam pedindo e-books e o site eu vou mandar aí para vocês depois tudo pelo grupo lá. Então, eu do Logos, eu sempre tive aquela noção que me traz ao religioso. Até estou lendo um dicionário aqui, estava folhando o dicionário de filosofia do Abagnano. Acho que é grossinho, pessoal, isso aqui tem meio que tudo, né? Aí tem essa questão do Logos em várias... Mas o Heráclito foi o primeiro mesmo que fez uma teorização legal, Então é bem interessante, mas ele falou de uma lei cósmica, ó, interessante. Então isso para nós alguns que são Rosa Cruzes da Mork, acho que outro Rosa Cruz também tem essa questão da lei cósmica, uma lei universal, o Logos também, com uma espécie de governante, né? Aí muitos filósofos falam, não é Deus, não é Deus. Daí Orígenes diz que não é Deus, Deus está acima desse Logos. Então tem situações e situações. A gente vê lá em João 1, que nem eu falei lá, no princípio era o verbo, né? O princípio era o Logos e Logos era Deus. João 1, né? Então a gente sempre volta para isso. Então essa questão religiosa com a filosofia, ela meio que se conversa. Até em Fichte depois, né? Ele usa aqui o idealismo dele também. A gente vai falar de filosofia alemã, depois o Cris talvez fale, ele vai ter Fichte, outros vão falar também do Logos já num sentido diferente. Mas é interessante. Aqui dos gnósticos também tem o último dos éons, né? Então, do Valentino, lá dos Valentinos. Então é interessante, ó, o misticismo, esse esoterismo também entra no Logos, ó, com a gnose, né? Então a coisa vai longe. Do Heráclito tinha na doutrina secreta, eu tinha separado, mas eu não sei qual volume. Né? Ela comentava sobre iniciações, a questão do Heráclito e essa questão do vencer Logos aí. Mas eu vou achar qual volume que é, acho que dos 5, aí eu não achei até agora. Mas é interessante, eu acho que assim, as nossas ideias sobre Logos, né, são muito culturais religiosas. É difícil da filosofia a gente se desprender disso. E como o Cris falou, o existencialismo meio que matou, né, a filosofia moderna matou a metafísica. Né? Então essa questão da totalidade, causa primeira, substância, os entes, né, sistemas dos antigos, principalmente medievais, ficou muito fora, você perdeu-se isso. E isso foi uma grande perda para a filosofia, né? A gente voltar para esse logos, para essa situação espiritual, o interior, que ele falou ali, né? Até ia comentar, Cris, eu acho que eu estava lendo sobre interioridade nesse mesmo dicionário, sobre a consciência. Então, a maioria que você pega esse interior é relacionada à consciência na filosofia, né? Então, a consciência aí responde muita coisa dessa interioridade. E vários filósofos comentando, e cada um com algum ponto de vista aí, né? Mas é interessante, começando lá com Platão, vocês falam de Heráclito, né? Para mim sempre lembra Parmênides. Eu, quando penso em ser, esses temas assim, para mim é mais imutável. Essa mudança parece que para mim é acidente, né? Meio que uma ilusão nossa, assim, que nem os orientais, tá aquela coisa de Maia, né? Então esse Logos, talvez ele mostre essa eternidade em nós, como se nós tivéssemos vamos dizer, imagem e semelhança disso, uma eternidade em nós, um infinito, talvez, interior, né? Porque a interioridade da consciência, alguns filósofos dizem que vai para o infinito. Aí me lembra uma coisa meio divina, assim, aquele eterno, né? Até os judeus chamam Deus de eterno, né? Então é interessante essa palavra eterno, né? Aí você fica pensando eterno, infinito, né? Então é interessante. Ah, eu sou o alfa e ômega, lá que nem está no Apocalipse, né? Ou Aleph e o tal, né? A primeira e a última letra, o primeiro e o último número. Vamos pegar pitagorismo também, né? Ou a década do pitagorismo, aquele triângulo, né? Então tem vários símbolos aí que talvez cheguem nesse logos, né? Cheguem na mônada também, Leibniz sempre é falado, mônada é legal, essa mônada divina, não é o átomo só que nem a gente tem material, pessoal, é um átomo espiritual, vamos dizer, uma unidade tem aí divina. Então, se a gente chegar nessa mônada do Leibniz, talvez seja uma chave. Acho que o Logos vai muito por esse caminho, assim, consciência, interioridade, mônada, né, unidade, né, totalidade, né, o todo. Acho que essas palavras são bem interessantes para vocês pesquisarem. Num dicionário, talvez um dicionário que nem esse aqui, tem dicionários, os que tem para baixar tem PDF, depois se eu achar eu mando para vocês. É bem interessante, a gente vai vendo ao longo dessa filosofia, seja medieval, antiga, até chegar nos alemães, que a gente vai ver Hegel, Kant e outros, eles já têm esses conceitos prontos, e nós não, né? É que eles querem romper com isso na modernidade, né, pessoal? O iluminismo, né, que eles querem romper. Vamos pro racional. Logo, só razão, é só razão, né? Não tem... Aí se desprende desse divino, desse Cristo, né? Desse divino do Logos.
Isso foi uma grande perda para a humanidade. Eu acho que a volta para a metafísica é importante, né? A gente pensar nessa metafísica, voltar para essa situação do logos no sentido espiritual, no sentido de totalidade, no sentido interior, no sentido de substância, no sentido, né, além desses acidentes e mudanças. Talvez Heráclito aí, uma constante transformação, vai para Hegel, né? Eu até ia falar, isso está na história também, né, Cris? Aquela questão assim de tese, antítese e síntese. Então a história, ela tem um processo também, né? Quando a gente vê lá essa questão do apocalipse ou essa história religiosa, ela parece que sabe que tem um destino, tem uma continuidade, né? Tem um tese, antítese e síntese. Então, o que Hegel e depois Marx, né, que foi para o materialismo, colocaram na história, parece que é o caminho do Logos. É o Logos se revelando, né, numa forma assim, que vai tendo continuidade e chega a um fim. Tem uma teleologia, né? Um fim, um telos, uma finalidade. Então, a finalidade nossa talvez seja o Logos. E a gente não perceba, né? Talvez seja uma razão divina, uma inteligência divina, né? Uma consciência de Deus, né? Talvez para ir chegar numa unidade com Deus, que nem os místicos chegavam, né? Talvez a filosofia nos dê essas ideias, claro, mais intelectuais. A experiência, claro, é bem mais difícil, né, a mística, do que simplesmente um filósofo dizer aqui num livro. Só que são chaves, né, Cris? Muita chave tem aqui. Jacob Boehme, vocês falaram lá do Eckhart, né? Podemos pegar São Martin, esses autores todos, né? Você lê isso aqui, você já percebe frases aqui que está revelando o que é ser logos espiritual. Ele tem essa noção, né? Nós que perdemos isso com a modernidade. Nós vamos só para a existência, só para o psicológico. Tudo é psicológico, é tudo eu com a minha experiência dos sentidos e o meu cérebro é construído com experiências e eu vou crescendo nisso, né? Desenvolvimento psicológico. Não é, né, pessoal? Tem uma coisa aí a mais. Né, fosse só esse empirismo, só essa experiência, ou só a existência, né? Que nem eu falei, os filósofos existencialistas mataram Deus, né? Deus está morto, né? Diz Nietzsche, né? Será, né? Acho que está morto para a sociedade moderna, né? Que acabou matando Deus. E agora nós estamos tentando um retorno para Deus, né? Esse caminho, um retorno para o Cristo, um retorno para o Logos. No sentido filosófico, claro, nós somos um pouco mais intelectuais, outras pessoas no sentido mais religioso, outros na experiência mística, religiosa, no seu trabalho com esse verbo interior. Vamos dizer que nós temos um Logos também, né? O Logos está em nós também. Então, interior e exterior, é que nem Cristo. Né? Cristo exterior e o Cristo interior, o Cristo cósmico, né? Que nem alguns Rosa Cruzes tem o termo ali, outros, acho que Steiner, daí você vê Heindel e outros aí. Então é bem interessante, né? Então esses conceitos vão chegando para a gente entender esses autores místicos, né? E a filosofia alemã, claro, também acaba passando por isso. Wolff, metafísicos, eu já falei de Fichte, filósofos aí mais Malebranche, alguns mais assim de outras linhas que a gente não vê tanto o pessoal falar, né? Filósofos alemães interessantes, fora os judeus aí, Filon de Alexandria, tem outros filósofos interessantes de pesquisar e vai encontrando esse logos em vários deles, aí, várias ideias, várias reflexões que talvez a gente perdeu isso, né? Eu que fui formado em filosofia, a gente perdeu muito, porque filosofia não se preocupava com isso. Né, o curso se preocupa mais com noções gerais e tal, com o materialismo, existencialismo, né, o materialismo histórico, que é o Marx, né? A gente sabe que a universidade gosta de Marx, né? Então, independente federal ou particular, isso. Então a gente perde, e a gente que estuda fora, né, vai lendo essas questões esotéricas, a gente percebe que não tem muito mais na filosofia do que a gente imagina, né? Seja filosofia alemã, seja francesa, italiana, né? Eu podia citar Rosmini, também outros italianos. Então tem filósofos bem interessantes que quase ninguém fala, né? Que falam desse logos aí. E fora o pessoal da igreja patrística, escolástica também, né? Então, a igreja católica, pessoal, tem muita filosofia legal, né? Que é bem focada na filosofia. A gente vê a igreja católica, mas Inquisição, o Papa. Não, você vai estudar patrística lá, os não sei quantos volumes, para você ver quanto pensamento legal filosófico tem do cristianismo. Cristianismo, filosofia cristã, né? Então a gente tem muita coisa boa. E daí esse logos a gente começa a entender, talvez, do ponto de vista dos gregos aí, né? Do ponto de vista de Heráclito, Parmênides e outros aí, desde Platão, talvez alguma ideia, e ver que isso vai por religioso. E para nós, a cristianismo ou a mística cristã que vai dar essa resposta. Acho que daí vai ser o logos que a gente quer, né? Não aquele logos só da filosofia. Não que a filosofia não tenha resposta sobre esse logos. Mas eu acho que o caminho talvez seja esse. Mas aí tem vários filósofos, pensadores, né, que a gente vai caminhando aí, o Cris, a gente vai vendo ele se apresentando, esses textos que você mandou são muito bons também, daí a gente vai refletindo sobre eles. Mas Heráclito, só com essa ideia de fogo, né, fogo sagrado, você pode pegar vários símbolos aí que vão revelar o que é ser logos, né, essa mudança, esse rio que eu falei que você não é nunca o mesmo, nem o rio é o mesmo, né, você vai atravessar o rio e aquele rio se transforma toda hora, esse rio só pode ser logos, né, então essa transformação toda aí
mostra que tudo é um constante movimento, né? Então esse movimento, seja histórico, que nem eu falei, seja... Né? Hegel vai usar isso daí para a história, né? Marx vai usar para o materialismo histórico daí. Né? E outros pensadores posteriores também usam. Então a gente vai chegar na modernidade ou pós-modernidade com ideias que vão bebendo dessa fonte aí sempre, né, Cris? Mas eu vou falar, deixar os amigos fazer perguntas e falar também, senão eu fico falando aí meia hora. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. O símbolo do fogo ele é muito importante, porque o fogo ele transforma aquilo no qual ele incendeia, né? Sem se confundir com aquilo. Então, eu acho que a escolha pelo fogo foi muito simbólica nesse sentido, né? Porque se o Logos ele é algo que atravessa tudo, sem se confundir com as coisas, né? E que transforma tudo, ao mesmo tempo em que ele não aumenta nem perde, né? Com as transformações. Então, o símbolo do fogo, né? É muito ilustrativo desse princípio. Bem, você falou do Marx, né? E essa mutilação da metafísica, eu acho muito evidente essa perda, né? Como é que eu posso dizer, fatiando, né, a realidade, muito evidente no Marx. Por quê? Porque ao mesmo tempo em que ele tenta, né, se dispensar qualquer realidade extra-física, extra-material, a estrutura do pensamento dele continua profundamente religiosa, se você parar para pensar. Por quê? Bem, primeiro, ele tenta encontrar alguma coisa que seja substancial, né, no caso, a matéria. Mas você vê, a alma humana, ela aspira tanto por alguma coisa que unifique a realidade, alguma coisa que explique, alguma coisa que fundamente, né, alguma coisa que seja universal, alguma coisa que seja a base. E ele coloca, né, a matéria nesse lugar. E ao mesmo tempo, ele também coloca a realidade como se dirigindo, né, para uma finalidade. Por exemplo, para ele, a história vai, né, com os conflitos, por meio das lutas, né, dos povos, das classes, eventualmente vai desabrochar, né, a igualdade e o comunismo vai vir dessa consciência. Ou seja, a realidade tem uma lógica ainda, sabe? E a realidade ela está se movendo numa direção. É como se ele tirasse Deus, mas mantivesse toda uma estrutura teleológica, né? Toda uma estrutura que busca uma substância universal e coloca a matéria no lugar de Deus, né? Nessa substância universal e busca uma ordem, né? Busca uma razão, está chegando em algum lugar, né? Um reino de Deus que, em vez de ser algo transcendente, vai estar lá no futuro, né? E busca uma objetividade, alguma coisa, uma direção para a qual as coisas estão se encaminhando, né? Bem, você falou também de como os existencialistas mataram, né, metafísica e tal. Até quando eles tentam pensar a existência, né, eles pensam a partir da finitude. Mas, cara, como que a gente vai pensar a totalidade a partir do ponto de vista criatural? Né? A gente tem que pensar a criatura a partir da totalidade, e não o contrário. Então, essa falta a gente vê bastante, né? O homem em face da morte, do nada, do tempo, e aí então nada faz sentido, tudo é sem pé nem cabeça, né? Que nem o absurdismo dos existencialistas, né? Do Camus, da náusea do Sartre, né? Claro que fica sem pé nem cabeça. Tu tá pensando o todo a partir da parte, você tem que entender a parte no todo, né? Participando do todo, a partir do todo, recebendo o seu ser. A gente é sustentado no ser, a gente não é a raiz do ser, né? Então, a gente só vai encontrar qualquer possibilidade de sentido, de ordem, de razão, na nossa participação nesse ser que nos atravessa e que nos transcende, e não a partir de nós mesmos, enquanto, né, um ser temporal, um ser finito, um ser limitado. Então, e isso é o que os antigos tinham muito. Então, a filosofia antiga, ela era realmente uma filosofia, um amor da sabedoria que integra toda a realidade, né? A ética, a estética, a razão, a política, tudo, né,
contemplado à luz dessa unidade transcendente, e não as partes fragmentadas, né? Puxa, o materialismo, um átomo, um objeto, uma pedra, não tem vontade, não tem pensamento, né? Não tem consciência, e aí você junta átomos, junta moléculas, junta matéria, e de repente dá um salto, que aí a pura matéria de repente tem vontade, pensamento, consciência, ação. Então, é uma visão fatiada, né? Trata a mente, né, os eventos mentais, a experiência mental de liberdade, de moral, como se fosse só uma ilusão, né? Como se fosse só só a matéria reagindo, sendo que nós temos uma experiência imediata da nossa mentalidade, né, da nossa realidade interior. Por isso eu comecei pelo mundo interior. Em vez de começar pelo Logos, eu comecei pelo mundo interior por causa disso. Porque a nossa pessoalidade, a nossa vida moral, a nossa vida mental, ela nos é mais íntima do que a própria matéria, porque para pensar a matéria tu tem que fazer teoria, tu tem que, né, pegar um microscópio, pegar, né, observar lá as moléculas e teorizar, né, química, ou seja, mais intuitivo e mais imediato ainda do que a matéria é a nossa experiência. A nossa experiência implica um ser que experiencia, né? Implica uma consciência, um pensamento. Então, essa realidade, ela nos é mais íntima do que a realidade material. E ao mesmo tempo, nós nos alienamos dela, né? Como se ela que fosse, né, uma especulação, uma fantasmagoria. Bem, não sei se tem mais um comentário. Eu queria falar um pouquinho mais. Essa questão aí do ser, né? A questão dos entes, a questão da substância, acidentes. Eu falei acidente porque é uma coisa que não faz parte do ser. Parece que os existencialistas pegou os acidentes e diz que aquilo é existência. Não, aquilo são momentos, a morte, vida, dor, sofrimento, né? Angústia, que nem Kierkegaard, né? Fala tanto de angústia lá, só que ele ainda lida com uma questão cristã, né? Interessante Kierkegaard. E a questão do ser mesmo, que você falou ali do ser e o nada, né? Do Sartre. Tem também livros sobre o ser do Tomás de Aquino, tem livros sobre o ser de vários autores. É interessante a gente dar uma lida nisso um dia, né? Uma pesquisada, porque aí vai dar muitas respostas, talvez, para essa questão, seja do verbo, seja da interioridade, né? Porque o ser aí consigo mesmo, com os outros, a alteridade, essa ontologia, né? Vamos ser um estudo desse ser, né? Uma coisa que hoje falta, né, pessoal? Ninguém fala assim, a ontologia, é um palavrão, né? Estudar esse ser, né? Então, essa questão da interioridade, que o Cris fala bastante, que é bem importante, porque vai revelar o divino em nós. Vai revelar o que os medievais falavam assim, mas Deus é perfeito porque eu consigo ter uma ideia perfeita de Deus. Olha que interessante, né? Deus me deixou uma semente dessa ideia. Né? Como é que eu vou poder pensar em Deus, ou no infinito, alguma coisa aí mais abstrata, né? Consciência cósmica, chame como quiser, se eu não consigo, se eu não tenho uma natureza, né, próxima disso, se eu não... Por isso que o materialismo não responde. O materialismo sempre vai ser uma briga aí dos místicos, Rosa Cruz e outros, porque não dá a resposta. A autogeração do universo, as coisas se organizaram do nada, assim, né? Que nem tem o Richard Dawkins, diz, vai um avião jumbo agora, ele vai se montar sozinho, vai sair voando aqui, o avião jumbo, a gente vai pegar aí, não sei, 400 passageiros, com as turbinas e tudo. Não é assim, né, pessoal? Tem que ter um arquiteto, tem que ter uma inteligência, né? Talvez não seja assim aquela Deus ou aquela ideia que a gente tem, mas que existe uma inteligência, existe um construtor, então vamos dizer, uma divina consciência, né? Alguns chamam logos. Acho que isso daí, os antigos sabiam disso, né? Alguns teólogos falam, não, os gregos já sabiam do Deus desconhecido. Não tinha esse Deus que nem temos no nome, dentro da religião. Não tinha livro sagrado na Grécia, né? Tinha ali os mitos dentro do Homero, né? Você pega aquela coisa da mitologia toda. Até aqui, né, pessoal, os pré-socráticos, os filósofos, eles escreviam poesia, que nem eu falei, então uma literatura meio divina. O materialismo, vamos pegar atomismo de, né, Demócrito. O átomo dele, até os deuses são formados de átomos. Ele fala, mas como assim, né? O que é esse átomo aí? Será que é uma mona? Né? Pensar que nem o Leibniz, né? Então, uma coisa muito mais espiritual, não é materialismo. Nem nos materialistas lá na Grécia Antiga não era tão material, né? A filosofia moderna, com as experiências talvez de Galileu,
a questão da ciência, eles colocaram assim, vamos fazer uma experiência aqui de inércia, vamos fazer, a maçã caiu, vou criar uma lei matemática da maçã. Mas isso explica tudo? O próprio Newton ficava a noite toda fazendo alquimia e tentando calcular o apocalipse, era um cara religioso, né? A gente pega o Isaac Newton, cientista, estudamos na escola. Cadê o Newton místico? O Newton era super místico. Então esses filósofos, Copérnico, vou estudar os planetas, né? Aquela questão matemática, mas o cara fazia mapa astral, né? O Copérnico, o Galileu também. Então, assim, esse pessoal todo, eles eram místicos, eles sabiam dessa filosofia mística. Só que como o tempo deles estava muito batido, eles falaram, não, vamos criar um novo mundo mais racional, mais científico, mais materialista, né? Então aí é que vem Marx também, esse pessoal todo adapta o existencialismo, iluminismo. Os renascentistas já tinham um pouco, só o Renascimento ainda tinha essa questão da magia misturada, ainda tinha esse místico, né? E acabou perdendo muita filosofia com isso, com essa modernidade. Não que a modernidade seja algo ruim, tem muitas assim, teorias, mas vou acabar com a modernidade. Não, não é ruim, só que a gente tem que usar as duas coisas juntas, não esquecer o nosso passado filosófico, né? Essa questão do logos, interioridade, ser, metafísica, né? A substância e vários conceitos aí que a gente perdeu, isso era muito importante, né? E talvez pela briga com os religiosos, briga com religiões, abusos de poder e coisas que existiam no passado, se afastou do pensamento, que não era o problema o pensamento filosófico cristão, ou filosofia cristã ou outras filosofias. O problema é você achar que isso é ruim, né? As pessoas plantaram uma doutrina ao contrário para negar tudo, uma pars destruins, vamos destruir toda essa filosofia, né, Cristo? Vamos destruir esse passado. Aí a gente tenta reconstruir uma outra no lugar, não deu certo. Né, até a escola de Frankfurt, ali na Alemanha, fala, vamos criticar a Segunda Guerra Mundial porque eles tiveram tanta ciência, mas para criar bomba atômica, para destruir o ser humano, para matar, fazer campo de concentração, né, empilhar judeu no forno de câmara de gás, né, então essa ciência toda tem que ter uma ética, uma ontologia, uma metafísica, tem que ter uma espiritualidade junto, não adianta, ele não vai evoluir, não vai ter uma evolução mental, uma noogênese, simplesmente conhecendo a matéria ou sendo materialista, né, vendo simplesmente o que acontece na minha volta, vou só construir casa, vou construir bens, fazer investimento de dinheiro, né? Isso não dá resposta. As respostas existenciais são mais ontológicas, são a nível de ser mesmo. Né? Eu ia falar até de Freud, você falou de Marx. Vamos pegar o Freud, outro alemão ali, psicanálise, também materialista, meio ateu, só que daí ele faz livros lá sobre Moisés. Ele escreve sobre Deus, que o Deus no começo lá era uma espécie de pai, que os filhos tiveram que devorar, né? E ele acabava dominando sexualmente as irmãs, aquela coisa da teoria da sexualidade do Freud. Então esse movimento materialista não é só Marx, mas vem ali em Freud, vem em muitos filósofos, pensadores, e psicanalistas, e médicos. Era importante, pessoal, isso é um processo, né? Eu acho que teve que ter, porque a gente evoluiu materialmente nisso tudo na ciência. Mas, sem voltar para ser logo, sem voltar para metafísica, sem voltar até mesmo para Deus, né, num sentido mais filosófico, teológico, falta muita coisa. A gente fica meio vazio aí de sentido, né? Então, Hildegard de Bingen é bem interessante. Tem muitos autores com textos legais, pessoal. Então, as experiências dos místicos acabam provando muita coisa que não é empírico, não é tão quantificável, né? Por isso que a gente fala assim, o inefável Deus, o ser dos seres, o infinito. São palavras, são atributos, né, pessoal? Que nem a Cabala. A Cabala vai dizer, é binar, é ensof, o ser infinito, ilimitado, aquelas palavras bonitas da Cabala para tentar filosofar nesses intermediários, hipóstases, né? Então, vamos dizer assim, que seja parte do Deus, logo seria uma hipóstase, não vamos falar, então, né, como se fosse uma pessoa divina, né? Uma coisa que a gente tivesse intermediário, talvez, entre nós e o divino, né? Então, para a gente entender como funciona esse divino, né? Às vezes, talvez sejam anjos, sejam seres, sei lá, espirituais, mas aquilo está lá, né? É uma inteligência que governa essa matéria, né? Alguns chamam de espíritos, né? Mas é uma coisa que existe, né? Você não vê nada assim na louca, até que nem a gente, nosso computador aqui tem algoritmos, tem, né, toda uma tecnologia que sustenta essa nossa comunicação aqui. Então, por que não tem uma tecnologia, vamos dizer, dos deuses ou de Deus que sustenta a realidade material? Né? Uma coisa tem, né? Não é simplesmente por geração espontânea que a matéria agora vai se organizando, os átomos pegaram um caminho lá, ficaram num sentido, que nem Demócrito, né? Ou que nem pega ali o pessoal do epicuristas, né? Também o materialista ali do prazer. Não funciona assim, né? Tem muito mais coisa que isso. Utilitaristas, depois na filosofia mais moderna também,
Ou tem que ser o prazer do maior número de pessoas uma ética. Mas como isso, né? Porque tem gente que é sádico, que prazer é esse? Né? O prazer do sadismo. Né? Então tem filosofias que não deram essas respostas simplesmente por prazer, materialismo, matéria. Tem que ter algo espiritual, tem que ter uma lei, vamos dizer, cósmica, voltando para Heráclito de volta. Então essa lei cósmica aí é complexa, aí para a gente entender vai longe, mas não dá para negar que exista alguma. Né? Então a gente tem que evoluir para chegar até lá. E não negar a nossa existência espiritual, negar nossas intuições, né? Muitas vezes as ordens Rosa Cruz, a intuição, vamos dizer, esse princípio superior. A gente tem uma coisa que vai levar para algo maior, não é simplesmente comprar casa, carro, vou me casar, ter filhos e acabou minha vida. E vou morrer, né? O ser para a morte. Não, a gente tem um ser para alguma coisa maior. Vamos dizer, princípio primeiro, divino, místico, né? Alguma coisa aí que vai nos levar a sermos melhores pessoas. E socialmente também, não é só uma questão assim que eu vou viajar na maionese porque eu quero me libertar no nirvana. Não, eu quero viver melhor esse mundo, transformar o mundo para melhor. O Marx talvez chegou, vamos transformar o mundo para acabar com o capitalismo. Não é isso, cara. Tem que transformar o mundo para ficar melhor. Se tem capitalismo, comunismo, isso aí não importa. O que importa é a gente ser melhores pessoas, amar o próximo, né? Que nem a ética do Cristo, né? Então isso aí que falta. E a filosofia meio que se afastou disso. A filosofia hoje é um estrangeiro, assim, né? Você falar de questão religiosa nos seus escolásticos, neo-escolástica, ainda que mantém um pouco isso, né? E talvez alguns protestantes aí estão voltando agora com teólogos e tudo, mas a coisa sempre ficou meio... A modernidade matou Deus, transformou Deus num mito, né? Então existe o Deus histórico, uma coisa histórica que não existe mais, e hoje existe o mitológico, assim. Então fica uma coisa meio fora, né? Você separa as coisas. A filosofia moderna fez uma série de disciplinas, né? Não existe mais essa sabedoria, filosofia, que nem eu diz o Christie, que era um estudo iniciático mesmo. A filosofia era uma coisa completa, né? Lá na escola de Pitágoras, por exemplo, tem iniciações, graus, tem todo aquele conhecimento, porque ele sabia que aquele era um sistema que tinha que ser complexo, de totalidade, pessoal. A filosofia não quer dar respostinha, isso é assim, isso é assado. Não, quer uma resposta para todas as coisas. Tudo é água, que nem Tales de Mileto. Que água é essa? Uma água metafísica, uma coisa muito maior. Não é só simplesmente a minha água aqui que eu tenho num copinho do lado e eu tenho o universo na mão, né? Não é tão fácil assim. Não é só material, né? Só para resumir isso. Então, vamos ver só, valeu. Você falou que alguns teólogos, tem gente tentando levantar essas coisas. O problema é que, por mais que tentem fazer isso, eles já estão na fragmentação. A gente está tão imerso na atmosfera de relativismo, né, dessa setorialização da realidade de tudo, que mesmo quem tenta fazer isso, por exemplo, está lá na esfera da teologia, ou está lá na esfera, né, de alguma outra coisa, do misticismo, mas isso já é totalmente diferente da tradição, né, porque a tradição, ela tem uma visão integral, né, é tudo junto, né, é a estética, é a ética, é a metafísica, é a política, ou seja, uma visão integrada da realidade, porque a realidade, ela é una. Na realidade, esses compartimentos não existem, né? A realidade não é daqui até ali biologia, daqui até ali psicologia, daqui até ali política, não. A realidade em si mesma, ela é integral, né? Mas o homem não, o homem atual é um homem fragmentado, é um homem setorializado, né? Não é mais um homem integral. Então, primeiro o homem tem que se tornar um, né? Para depois começar a tentar enxergar uma integralidade. E, enfim, numa sociedade que já é feita para nos transformar em engrenagens de uma máquina, né? Cada um tem um rótulo, tem seu emprego, tem seu partido, tem sua, sabe? Então, a gente é totalmente dividido e incentivado a ter uma visão, né, cingida, uma visão fragmentada de tudo. Por isso que a gente não perdeu essa contemplação dessa unidade, né? Bem, você tinha falado de que nem tudo é quantificável, né? Realmente, por exemplo, você não tem como pesar, não tem como medir, né, nossos sentimentos morais. Não é algo apalpável, né? Nossa contemplação estética, né? Uma crença verdadeira ou falsa. Toda essa realidade interior, ela não tem número, peso e medida. E, ao mesmo tempo, ela existe, ela é real. Então, a gente não pode abandonar nossa intuição, né, em prol dessas filosofias modernas, né, que tentam nos reduzir, seja reduzir ao indivíduo atomizado, né, da economia e da política, seja reduzir a uma mera existência biológica, preservação, sobrevivência. Não, a gente não pode aceitar isso. Porque antes de qualquer filosofia,
existe um conhecimento pré-filosófico que é o conhecimento intuitivo, né? O conhecimento intuitivo é esse que nós temos quando nós damos conta dos nossos sentimentos morais, quando nós interagimos com as pessoas, né? Eu duvido muito que um cientista materialista, fisicalista, trata o cachorrinho dele como um enxame de átomos. Ah, isso aqui é um enxame de átomos, né? Carbono. Não trata, né? Quando ele olha para a esposa dele, ele não pensa em a genética, a sobrevivência da espécie. Não, ele vê a pessoalidade, né? Ele vê um ser integral, um ser humano, né? E esse conhecimento intuitivo que nós temos, ele é muito mais próximo, ele é muito mais imediato do que qualquer uma dessas teorias. Hein? Então, a gente nunca pode abandonar esse conhecimento que é pré-filosófico, né? que é pré-linguístico, que nos situa, né, na experiência humana, antes de qualquer coisa. E bem, e esse conhecimento pré-filosófico, né, esse conhecimento pré-teórico, esse conhecimento intuitivo, ele nos mostra a existência de coisas tais como moralidade, beleza, né, a ética, a pessoalidade, a relação interpessoal, tudo isso pertence a essa dimensão. Essa dimensão, ela não pode ser tratada como inexistente. E a ciência, ela ignora completamente, ela só enxerga o que pode ser medido, pesado, né, decomposto, né, enfim, você consegue medir, pesar, decompor, mas tem coisas que você não consegue, né? Tem coisas que são mais imediatas do que todas essas teorias, né? E que para você tratar a realidade como meros átomos no vazio, batendo, né? E não passa disso, genes preservando a espécie. Para você tratar a realidade assim, você tem que passar por cima da sua própria intuição humana. Você tem que deixar de lado o teu conhecimento pré-filosófico, intuitivo, né, de pessoa humana, para poder aderir a isso. Ou seja, é uma aberração, né? Uma aberração. Quando o neurocientista lá, ultradeterminista, que acha que as decisões são apenas atividade eletroquímica no sistema nervoso, quando ele deixa o jaleco e volta para casa, ele continua se sentindo responsável pelo que faz. Ele continua atribuindo responsabilidade, continua sentindo coisas como culpa, sentindo perdão. Ou seja, como que você vai dar as costas para aquilo que é anterior a qualquer teoria, para a sua intuição vivencial, né? A sua intuição vivencial te revela essas coisas. Você não pode abrir mão delas. Sim, pode falar. Boa noite, né? Primeiramente. Eu também queria falar um pouco dessa perspectiva, porque eu lembro que, eu já passei muitas vezes por isso, né? Eu tô aqui na minha realidade e tal, tenho coisas para estudar, tenho coisas para poder fazer e tudo. Só que, cara, quando você tem um ambiente que é muito focado na produção, você tem um ambiente que é muito focado naquilo que você está fazendo, né? Aí entra aquela coisa da coisificação, né? Que é justamente isso, né? Poxa, eu sou um ser consciente, e literalmente, você é um ser consciente. Aí você usa toda a sua, vamos dizendo, né? Toda a sua boa-aventurança, né? Para aplicar somente aquela produção em específico. Nossa, eu sentia isso demais, né? E eu acho que um dos fatores eu vou chutar bem alto, né, agora, dos fatores de a maioria das pessoas hoje em dia sentirem nelas mesmas, né, aquela ansiedade muito forte, aquela depressão, assim, muito grande. Eu sei que tem outros fatores, beleza? Eu só quero, chutar alto. Nesse momento eu realmente quero chutar alto. E muitas das coisas também formuladas através disso, né? Coisificação mesmo do homem. Cara, a gente passou de ser, né, filhos da sabedoria, né, como já foi mencionado. A gente é filhos de algo assim que a gente nem mesmo sabe, mas que compõe a gente, né? Não somente compõe, atravessa, como foi falado, e a gente passou a somente olhar as coisas como se elas fossem somente palpáveis, né? E as coisas não palpáveis. E essa coisa que faz você pensar, né? Esse pensamento aí, tu consegue tocar nele e tal? Só disso, será que
você conseguiria ter pelo menos uma outra concepção, né? Então, tipo assim, é um contexto real, por mais que seja, né, remoto, o que nós estamos aqui estudando e tal, mas é um contexto real e nos apresenta aqui agora. Nesse momento já acontece, né? Então, assim, realmente a ideia da materialidade sobrepujando o homem, né? Como até foi falado também nos inícios, né, dos outros vídeos, das outras aulas em específico, remontam, né, a essa ideia de que, ó, você é um ser, cara, você tem que saber como integralizar, né, ou pelo menos saber que é possível integrar, né, e, tipo, isso já é muita coisa. Por exemplo, em momentos, né, que o ser humano pode se encontrar nessa realidade, por exemplo, do supremo racional, saber disso já pode ser um motivo, assim, de ovacionar, né, tipo, de salvação, assim, né. Aí, basicamente, eu queria compartilhar isso. Obrigado. A etimologia da palavra esquizofrenia é cisão e mente, né? Esquizos é cisão, é divisão, fragmentação, né? E frenia é mente. A gente vive numa sociedade completamente esquizofrênica, fragmentada. A gente só enxerga a parte, só enxerga, né, o efêmero, só enxerga o setorializado, o classificado. E nós também somos alienados nesse processo, né? A gente começa também a se coisificar, a se classificar, a acreditar que nós mesmos somos, né? Isso aí que você disse, né? Um cargo, uma produção, um salário, um rótulo, né? Uma ideologia política. É interessante que, como a nossa alma, ela aspira pela unidade e pela universalidade, quando ela não preenche essa unidade e universalidade com o próprio ser universal, ela enfia coisas no lugar. Então, assim como eu estava falando antes do Marx, né, com o Mariano, que o Marx, por mais que ele abandonasse Deus, ele conserva uma estrutura religiosa de pensamento, né, tipo, as coisas se dirigem para um fim, né, que é a sociedade comunista, ou seja, tem um apocalipse, uma escatologia, né, existe um conflito, um bem e um mal, que é, né, os oprimidos contra os opressores, existe uma substância universal que é a matéria, ou seja, alguma coisa fica nesse lugar, porque o homem o homem aspira ao universal, ele aspira ao uno. Ele vem da unidade, ele vem do universal e ele aspira à reintegração com esse universal. Quando ele não coloca, né, nesse centro o próprio ser universal, ele coloca outras coisas. Então, ele vai tentar preencher com outras coisas, né? E não vai conseguir, porque todo o resto é relativo, todo o resto é particular, todo o resto é sujeito a mudança, né? Então, você está com fome, o prato de comida parece delicioso. Depois você está de barriga cheia, né? Aquilo não tem mais o mesmo gosto. Você não tem alguma coisa, aquilo parece um mar de rosas, mas depois que você é satisfeito, tudo, né, particular tem essa característica. Tudo particular é muito relativo, é muito. Então, a nossa sociedade que gira em torno, né, de satisfações efêmeras e de colocar, né, nessa aspiração humana rótulos, né, colocar, né, o cara coloca uma ideologia, coloca um partido, né, ele coloca alguma fé aí, né, nem que seja, né, por exemplo, o materialismo que a gente estava falando, porque o materialismo ele tenta explicar universalmente, né? Então, como a gente precisa dessa explicação universal, vai colocar alguma coisa ali, nem que seja matéria. Então, essa falta, ela revela muito, né? Essa ausência que nós temos, né? Ela é a ausência de quê? Ela revela a aspiração da alma humana, né? Essa falta que o homem tenta preencher com essas coisas temporais, ela é reveladora de que o homem ele é ordenado para uma finalidade que é maior do que ele mesmo. E quando ele tenta estabelecer essa finalidade, né, em coisas particulares, ele nunca vai conseguir ter esse encontro, ter essa religação, né? E aí, por isso que o existencialismo, ele degenera no absurdismo, porque se você tenta por si mesmo estabelecer para si mesmo a finalidade da sua existência, vai ser um capricho, né? Vai ser uma coisa relativa, convencionada.
O que é convencionado, puxa, sou eu mesmo que estou estabelecendo. Mas eu não sou a raiz da existência. Eu não sou o absoluto. Então, eu não posso querer convencionar a partir do meu ponto de vista relativo, temporal, né? O que é a finalidade última das coisas, né? O que vai preencher essa aspiração. Então, para preencher essa aspiração, eu tenho que me encontrar com aquilo que é raiz de mim, que é a raiz de tudo. E não convencionar a partir da minha visão tão pequena, né? Dizer que o sentido da vida é isso, aquilo, coisas temporais e coisas limitadas. Né? Eu nunca vou conseguir. Eu só queria falar uma situação, parece que a gente perdeu a cosmovisão, essa visão do todo, e trocou por uma metanarrativa, uma narrativa falsa. Meta, né? Uma coisa meio falsa, que nem esse negócio de metaverso. Nós fizemos um metaverso materialista, um metaverso que matou Deus, um metaverso que deixou a gente sem filiação divina, nós já não temos essa visão, um metaverso que a gente perdeu, assim, essa espiritualidade de achar que existe uma beleza no universo, uma beleza na vida. Por isso que tem tantas pessoas com depressão, as pessoas não têm mais sentido de vida, né? Não tem mais sentido do que eu vou ser, não tem mais sonho, né? Não tem mais utopia. Vamos pegar a utopia social, que teve várias, né? Desde Platão na República, Utopia do Thomas More, Cidade do Sol, Campanella, vários filósofos aí idealizando uma sociedade perfeita, né? Então a gente pensa, mas tem a ver, a gente precisa buscar essa perfeição, buscar uma vida melhor, uma felicidade, né? A filosofia sempre quis buscar a felicidade. E parece que a gente perdeu isso o existencialismo veio pessimista, Schopenhauer, né? Aquele mundo do sofrimento, o sofrimento da morte. Eu vou esperar aquela coisa do Schopenhauer, parece que influenciou muito esse existencialismo, pegar Nietzsche, Sartre e outros, né? Então essa questão meio sombria, não que Heráclito fosse otimista, Heráclito já era bem pessimista também, mas ele tinha essa visão do todo, do logos, do divino, talvez, né? Então a gente perdeu muito isso na Idade Média, a gente ainda estava construindo, e de repente a gente quebra, né? Vamos acabar com essa escolástica, vamos acabar com essa doutrina, filosofia cristã. Né? Isso não serve para nada. Vamos pegar nosso iluminismo aqui, pegar esse positivismo, né? Augusto Conte, que está no Brasil, tem muito Augusto Conte no Brasil, né? Nosso positivismo, uma ciência que explica todas as coisas. Então essa ciência está um pouco desenvolvida, a gente acha que ela responde tudo. Né? Não que a ciência seja ruim, ela é boa, só que ela não dá todas as respostas. Então a grande influência desse desencantamento do mundo moderno, aí, né, que a filosofia é um desencantar, mas esse desencantamento foi novamente o desencantamento do desencantamento. Então a gente perdeu aquele sentido da sabedoria, da filosofia, e acabou entrando no materialismo científico, nem filosofia da ciência uma questão, usa a ciência e você limita a realidade do ser. Aquele ser em si, né, o nosso ser maior, ou o ser divino, se transformou para um ser no mundo, um ser aqui, um ser existencial, simplesmente. Esse ser fica muito pequeno, né, pessoal? A gente tem um ser divino, a gente tem um ser maior aí, né? Que nem você pegar ali a noção de ego inferior e um self, um eu superior. A gente tem isso, né? Os teósofos orientais chamam isso de Budi, Mana, sei lá, uma mente superior, né? Atma, o Atman, né? Essa situação, isso falta na nossa cultura, então a gente perdeu isso tudo e ficou só com o ego, né? O ego com os sentidos dele, o materialismo, a vida só aqui, né? Na minha vidinha de comprar carro, ganhar salário, pagar as contas, pagar boleto. Só que a vida é muito mais que isso, né, pessoal? Imagina a vida dos antigos, esses filósofos, eles não tinham vida simples. Era só comer, às vezes, muito pouco tipo de alimento, né? Se tiver a dieta lá da Grécia Antiga, pão, sei lá, uma dieta bem simples, grãos, uns negócios lá. Não tinham nem muita diversidade disso. Só que daí eles tinham tempo para pensar, né? Isso falta para nós. Esse tempo por isso que tem tanta depressão, tanta crise existencial moderna. As pessoas não pensam em si mesmas. Não procuram a verdadeira natureza. Para que eu sirvo? Para que eu existo? Será que eu tenho uma missão maior? Quem vive essa missão maior no ser aí, acho que é feliz, né? Essa verdadeira natureza. A gente perdeu isso na filosofia moderna. A gente ficou só com aquele sentido materialista, luta de classes. Vamos fazer a revolução do proletariado. Vamos pegar e vamos liberar a economia, o liberalismo. Você compra e vende e está tudo resolvido. A mão invisível vai regular a tua vida, agora vai ficar tudo perfeito, você vai viver plenamente feliz porque você comprou um carro, uma casa, e você vende um carro, uma casa, e liberalismo. Isso aí não responde nada, né, pessoal? Isso é muito superficial. E o pensamento moderno está muito nisso. Né? Augusto Conte também, a história passou por teologia, mitologia, agora nós estamos na ciência, é o positivo. Tudo por resto acabou, não existe mais, não serve para nada. O nosso contato com Deus, nosso contato com o ser, o coente com nós mesmos, na intuição, nosso espírito, nossa alma, tudo isso se perdeu.
não temos mais alma. Agora, acho que a ciência explica. A ciência explicou, colocamos eletrodos aqui, né? Fazemos neurociência, que nem diz o Cris. Tá bom, Cris? Então, acabou. O Comte é o exemplo perfeito, porque o Augusto Comte era o cara mais antimetafísico possível, né? Ele achava que a religião era parte de uma fase da humanidade que tem que ser superada, um estágio supersticioso, idolatria e tal. E aí o cara é mais radicalmente inimigo da metafísica, da religião, funda uma religião, né? O Augusto Comte fundou, inclusive em Porto Alegre tem aí o templo positivista, né? Acho que tem aqui no Rio também, a Igreja da Humanidade, né? O templo da humanidade do Augusto Comte. O Augusto Comte colocou todas essas esperanças na ciência, no progresso, né? E colocou o homem nesse lugar. Então, o cara fundou, o maior inimigo, né, fundou uma religião, ou seja, isso é tão inerente à humanidade, né? O anseio pelo universal, o anseio pelo absoluto é tão inerente ao homem que ele vai colocar alguma coisa assim. Ele vai colocar, né, a utopia, né, comunista, ele vai colocar a humanidade, a religião da humanidade do Augusto Comte, alguma coisa ele vai colocar nesse lugar, né? Porque o ser humano, ele é causa segunda de uma unidade transcendente e ele é ordenado moralmente e vivencialmente, intelectualmente, para o reencontro com essa unidade transcendente. Então, ele vai tentar universalizar de alguma forma. Outra coisa, o materialismo, né? Não é nem que o materialismo esteja errado, mas que ele é incompleto. O materialismo, ele descreve bem o mundo empírico, né? O materialismo explica, né, os fenômenos, né, as reações químicas, elétricas, perfeitamente, claro, né? Ele funciona para isso. O que acontece é que existe uma outra dimensão da realidade que não é a dimensão empírica, observável, né, pesável, medível. E essa dimensão, o materialismo ele não consegue nem apalpar, nem descrever, né? Então, não estou falando aqui que o materialismo está errado. A ciência, né, proporcionou qualidade de vida, né, a medicina, tudo, até as tecnologias, sem dúvida alguma. Mas o materialismo funciona muito bem para o mundo material. No momento em que a gente começa a falar dos eventos mentais, né, dos sentimentos morais, da contemplação estética, das realidades inteligíveis, né, conceitos universais, aí o materialismo não funciona mais. O materialismo trabalha com as coisas, né, objetivas, particulares, mas essas outras dimensões o materialismo não explica. E essas dimensões existem, como sabemos, intuitivamente, da forma mais imediata, né, da nossa experiência. Então, ele é um paradigma incompleto, fatiado, né, fragmentado, mas não é que não estou falando aqui que ele está errado, né, que a ciência está errada, não, de forma alguma. A ciência é crucial para a humanidade, é fruto do exercício do nosso logos, né, que intelige a realidade. Ora, se a realidade é inteligível, né, se nós conseguimos descrever por meio de uma teoria, né, e pousar uma nave na Lua, então o nosso intelecto, né, concebendo essas teorias, ele tem que estar correspondendo com alguma ordem que está na própria realidade, para dar esse casamento, né, entre os nossos conceitos, né, o conceito de átomo tem lá um átomo, né, na realidade, né, o conceito de eletromagnetismo tem lá essa lei, essa lei fundamental está na realidade, ou seja, se a realidade ela é inteligível, se o próprio fazer científico é possível, né, concebendo teorias, leis, né, é porque existe uma ordem no real. Se a realidade fosse sem pé nem cabeça, né, hoje a maçã cai, no outro dia a maçã sai voando. Hoje a gravidade nos puxa, no outro dia todo mundo está levitando, sei lá. Se a realidade não fosse habitual, nem a ciência seria possível. Ou seja, a realidade ela é ordeira de uma forma, né? Ela tem ela é habitual. E se a realidade ela é habitual, alguma coisa, né, algum eixo, né, sustenta essa mudança, né, que acontece no plano das coisas particulares, mas alguma coisa universal estrutura essa realidade, né, que nós conseguimos inteligir. Bem,
Só para fechar a questão do Heráclito, né, tem um fragmento que o Heráclito diz assim: esse mundo, nenhum Deus o fez. Por que ele diz isso, né? Porque, bem, ele está num paradigma de divindades, um paradigma politeísta, né, na Grécia, século 6 a.C. Ou seja, o Logos que ele está falando não é um ente particular, né, uma divindade poderosa flutuando por aí, decidindo coisas, não é isso. Ele está falando daquilo que é a raiz una do próprio ser, da própria existência, né? Aquilo que contém em potencial tudo que se manifesta. Então, ele está falando do absoluto. É um outro nível, né? Eu diria que conversa muito mais com a Cabala, conversa muito mais com uma compreensão metafísica do que, não é uma divindade exatamente, né? É aquilo que estrutura a existência. É algo mais fundamental, porque qualquer entidade poderosa por aí também estaria, né, interna ao mundo objetivo. Ele está falando de algo que é mais fundamental do que o mundo, que não é visível, que não é palpável, e que ordena o mundo sem ser ordenado por ele. Algo do qual o mundo depende, mas que não depende do mundo. Ou seja, é uma coisa, é um outro nível, né? É o ser com S maiúsculo, né? É o ser que sustenta o devir, e não uma entidade dentro do devir. Então é uma compreensão muito mais profunda. Bem, da minha parte era isso, tá? A Nina tem algum comentário? Dá para me ouvir? Consegue me ouvir direito? Ouvindo, sim. Então, eu separei 3 pontos aqui. O primeiro é que nesse conflito de materialismo versus idealismo, me fez lembrar do princípio hermético da polaridade, que eu imaginei aqui o materialismo e o idealismo, filosofias mais espiritualistas, um em cada ponto, um em cada extremo desse espectro, que seria visualmente um segmento de reta, mas que não deixa de ser infinito, e que o pensamento dominante, de alguma forma, nos faz pensar que esses 2 extremos são completamente... não podem se misturar de jeito nenhum, cada um no seu quadrado, mas, na verdade, esse princípio hermético também fala que os paradoxos podem ser conciliados, então eles são complementares, assim. Por exemplo, o materialismo, de alguma forma, tenta dar uma explicação para tudo, pensa que sabe de tudo, mas ao mesmo tempo admite que não sabe de tudo. Aí, quando não sabe de tudo, recorre ao argumento do acaso. O que é isso? É o acaso. O que é o acaso? Eu não sei, é o acaso. É simplesmente um arranjo aleatório da matéria que fez isso. Então, se a gente recair demais para o materialismo, se a gente estiver demais nesse extremo, a gente vai ficar com essa falta desse embasamento, assim. Mas se também a gente, por exemplo, se a pessoa considera só o idealismo, a pessoa vai viver uma vida muito, assim, aérea, sabe? Porque se a pessoa está encarnada no corpo físico, se a pessoa vive na matéria, a pessoa tem que interagir com essa matéria, então tem que haver uma conciliação desses 2 extremos, desses 2 polos, assim, não que os 2 sejam iguais de jeito nenhum, mas que os 2 se interagem, a gente tem que saber equilibrar isso. E, não quero enrolar muito aqui não, mas eu posso ligar a câmera para mostrar o livreto que eu peguei aqui? Claro. Uhum. Eu tenho um livreto, peraí, eu estou segurando aqui, é o livreto que tem os fragmentos de Anaximandro, Parmênides, Heráclito. Eu tenho esse livreto assim desde 2020, desde quando você começou a me indicar uns textos assim sobre filosofia hermética, Heráclito, enfim. E tem uns fragmentos do Heráclito que eu sublinhei, que são os que mais me chamaram a atenção, e dentro dessa discussão toda, eu fui lembrando, assim, de cada fragmento, assim, na minha memória semântica, eu fui resgatando tudo, aí eu poderia ler esses fragmentos, que eu estou separando aqui com os dedos desde o início, assim. Aí aqui tem o fragmento 54, não, 54 não, tem uma página anterior que eu separei com um pedacinho de papel aqui. O fragmento número 50 diz o seguinte: auscultando não a mim, mas o Logos, é sábio concordar que tudo é um. 54. A harmonia invisível é mais forte do que a visível. Aqui era... Eita, não lembro qual que eu separei dessa página, mas vou pular porque eu não lembro. Aqui, 78. A morada do homem não tem controle, mas a divina tem.
102. Para o Deus, tudo é belo e bom e justo. Os homens, porém, tomam umas coisas por injustas, outras por justas. E 103. Princípio e fim se reúnem na circunferência do círculo. Aí eu separei esses fragmentos. Aí, nessa discussão, eu só vou mostrar o livro que vocês me fizeram lembrar do início do primeiro capítulo, que é A Evolução Criadora, do Bergson. Aí eu vou desligar a câmera já, porque eu só queria mostrar a capa. Vocês estavam falando dessa coisa que, ao longo da história da filosofia, com a introdução do materialismo, dessa questão de considerar mais da matéria e desprezar o que é da ideia, do espírito, que isso se perdeu ao longo da história da filosofia. Isso me fez lembrar que, de alguma forma, acho que Bergson é posterior aos materialistas assim, mais renomados como Marx, Engels, ou até alguns que tinham alguma rixa com Marx, como Bakunin, sei lá, que condenava mais a religião ainda do que o Marx. O Bergson é posterior a eles, e uma coisa que eu vejo assim é que ele não é muito lembrado assim nas discussões filosóficas no geral, assim, na academia. A academia sempre vai privilegiar mais o materialismo, só que eu acho que ele, de alguma forma, traz esse resgate à consideração da intuição como método, da eternidade, da imortalidade da alma também, e da necessidade de criar uma ciência psíquica. Vocês estavam falando que não tem como medir uma coisa subjetiva com unidades de medidas quantitativas, e o Bergson fala isso nos dados imediatos da consciência, de que você não tem como medir quantitativamente uma coisa, por exemplo, como amor, como a dor, como perdão, qualquer coisa que a gente sinta dentro, assim. Aí eu separei, posso ler um trecho aqui do primeiro capítulo da Evolução Criadora, que é o capítulo 1 sobre a evolução da vida, mecanismo e finalidade. Aí você estava falando sobre a gente ter mais contato, mais intimidade com a nossa própria existência, do que é exterior. Aí diz o seguinte: a existência de que estamos mais certos e que melhor conhecemos é incontestavelmente a nossa própria, visto que a respeito de todos os outros objetos temos noções que podem ser tidas como exteriores e superficiais, enquanto de nós próprios temos uma percepção interior e profunda. Aí, eu não sei se eu viajei muito de lembrar de Bergson, mas Bergson pega muito disso de Heráclito também. Eu não sei, assim, eu comecei a estudar Bergson há pouco tempo, eu não sei exatamente se ele seria um espiritualista, só que tem muita gente de dentro do espiritismo, de outras vias, assim, que fala que o Bergson fez meio que um resgate desses aspectos, assim, na história da filosofia. E eu vejo que ele não é tão lembrado quanto os outros, assim, quanto esses existencialistas que você disse que não tem pé nem cabeça no seu pensamento, por mais que falam alguma coisa coerente, porque eu acho que todo filósofo fala alguma coisa pelo menos coerente, tanto é que, enfim, isso me fez lembrar que o Leon Denis falava que tudo tem a sua gota de verdade, tem o seu... Enfim, era só isso que eu queria falar, não sei se eu viajei demais, enfim, eu estou gostando bastante dessa conversa, enfim, é isso. Certamente os existencialistas, de onde eles estavam partindo lá, porque assim, os existencialistas pegaram justamente Segunda Guerra, Holocausto, então faz muito sentido, né, que o pensamento deles seja diante da morte, diante da finitude, diante da... Né, porque era dessa realidade que eles estavam partindo. Então, eu não vou nem dizer assim que é sem pé nem cabeça, tudo bem, faz todo sentido, né, diante da situação que eles se encontravam. Eu digo isso mais assim, tentando recuperar esse pensamento integral, né? E o Bergson, eu não conheço, eu nunca li o Bergson, mas eu achei muito parecido, né, o pensamento que você trouxe com o que a gente estava falando aqui. E é interessante ele trazer o conceito de vida, né? Porque aí não fica nem no puro subjetivismo, né, na pura ideia, e nem na pura matéria, né? A vida concilia, então talvez a solução desse dualismo entre, né, o materialismo e o idealismo não seja ficar no meio, né, ou
nenhum nem outro, mas sim uma conciliação superior, né, um ternário que, né, o Eliphas Levi fala muito disso, de conciliar o paradoxo por meio do ternário, né, ou seja, algo que é mais completo do que ambos. Você estava falando que o idealismo seria o extremo oposto, né? Realmente, tanto o materialismo quanto o idealismo, eles são reducionistas, né? Tudo é matéria, tudo é mental. Então, eu vejo que é muito comum hoje em dia, principalmente jovens, né, que querem romper com o materialismo, acabam caindo no extremo oposto, né? Acabam tipo, tudo é Deus, tudo é uma coisa só, então eu vou me dissolver no todo. Pera lá, dissolver, né, dissolver te descaracteriza, né? O que te caracteriza é a tua unidade, é a tua integralidade. Então, tu tem que se reintegrar, tu tem que se encontrar com o absoluto, e não se dissolver no absoluto, né? Então, eu vejo que existe, sim, uma certa... É como se fosse uma armadilha, um caminho fácil, né? Tanto o materialismo quanto o idealismo. Nada é Deus, tudo é Deus, ou seja, né, tudo é mental, tudo é material. É um reducionismo, você pega a realidade, né, e reduz. Um reduz ao que é empírico observável, o outro reduz ao que é mental. Mas ambos são incompletos. Então, um Platão, um Aristóteles, um Pitágoras, né, eles admitem a verdade relativa do materialismo, né, admitem a verdade relativa do idealismo, mas é na totalidade, na integralidade, né, que eles vão resolver isso, e não reduzindo a realidade, né, à mente ou à matéria. Mariano, sim? Só queria comentar, ela falou do Caibalion, né, do hermetismo. É legal, essas obras são interessantes, fazer um grande resumo dessas leis, né, vamos dizer, cósmicas. Mas essa questão que ela leu ali até é bem iniciática, né, quando você vê esses fragmentos dos pré-socráticos. Tem essa questão do uno certa, do todo, do ser com S maiúsculo, aí, que nem o Cris falou. Então parece que eles intuitivamente sabiam o que era esse logos, né? Eles tinham essa... que o Bergson, daí ele tenta, né, falar, ele vai para esse intuicionismo, que isso é muito passado, a gente meio que se perdeu, né? Nós não temos mais essa intuição que os antigos tinham. É uma coisa como se fosse o daimon do Sócrates, né? Um espírito, um gênio de sabedoria que toma o Sócrates lá. A gente perdeu muito isso, né? Então a situação é bem interessante, né? A questão da realidade materialista e idealista, a gente faz uma grande síntese, que nem diz Pietro Baldi, né? Então a gente tem uma síntese, a gente é como, acho que o Levi, o Papus fala, a gente é um microcosmo, a gente é um resumo do universo, né? A gente reflete como se fosse um espelho, né? Esse universo exterior, esse material. Mas a gente tem um ser aqui dentro que tem troca com isso tudo, a gente não abandona essa matéria. Até os cabalistas, tem alguns que falam que tudo é a Deus, né? Tudo, não existe nada além dele. Então o material também revela o espiritual. Então a gente vive aqui justamente para evoluir, né? Então esse material é justamente para a gente revelar o espiritual, né? Então é um caminho, parece que totalizante esse todo, né? Não é assim separar o espiritual lá longe e a gente aqui perto. Não. O próprio Deus, o próprio divino, logo ele vai se revelando na realidade através de nós, através de métodos, através de ritos, ou através de catarses, né, esses rituais, emoções. Essa intuição também às vezes vem, sei lá, numa oração, né, certos exercícios místicos, você tem que ficar em silêncio, meditar para você ter a intuição. E a resposta vem. Faz a pergunta para o todo, para o cósmico, chame como quiser, Deus, Logos, ela vem, né? Então a gente tem esse mecanismo, talvez, de se relacionar com o espiritual ao mesmo tempo que a gente vive no material, né? A gente não separa isso, só que materialismo separado do espiritual é ruim, o espiritual separado do material também é ruim. A gente tem que pagar as contas, a gente tem que viver, tem que se alimentar, né? Existe uma vida também nesse mundo, vamos dizer assim, né? Então, o profano e o sagrado parece que caminham juntos, né? Se existem sociedades, religiões, mas aquilo é profano, aquilo é do mundo, os caras separam, né? Mas tudo é divino. Essa questão de separar, assim, é confusa, né? A gente tem que procurar unir, talvez os cabalistas, como eles têm esses atributos, sefirot, esses símbolos, né, para representar o infinito da nossa compreensão, né? Os livros sagrados também falam de coisas que a gente consegue entender, poço de água, batismo, água, vinho, né? São símbolos que é para o espiritual, né? Que não está falando só de vinho, pessoal, quando fala lá num texto sagrado.
Só que para a gente entender o espiritual, né? Então usa coisas do nosso mundo para entender coisas daquele mundo, né? Então talvez seja esse sentido que a gente perde, assim, mas a gente tem o nosso mundo, tem que viver aqui, tem que amar o próximo, tem que cumprir leis, tem que viver em sociedade. O homem é um animal social, que nem diz Aristóteles, né? E Aristóteles é aluno de Platão, então todo aquele platônico, aquele mundo perfeito das ideias, aquela metafísica toda, né, o pitagorismo junto a Aristóteles já fez uma síntese, não, se a gente coloca no mundo, é empírico também, é social, né, o homem é animal social, mas ele tem essa noção também da metafísica, né, o Aristóteles tem muita obra sobre metafísica, então ele não perde isso, mesmo sendo, entre aspas, materialista, meio científico, né, ele faz aquelas experiências, observa os animais, o Aristóteles faz uma espécie de quase Darwin, antes do Darwin a biologia em Aristóteles, né, pessoal? Então, muita coisa assim interessante que é perdido, né? Hoje parece que o Aristóteles só pensava em viajar e quem foi o Darwin que criou a biologia. Nada a ver, o Aristóteles já classificou os animais, tinha várias situações biológicas, né? Que hoje é perdido isso, né? Então, os filósofos lá de antigamente, ou os primeiros, os gregos, tinham essa noção da realidade exterior tão importante quanto a interior, né? Depois vem lá os estoicos, eles vivem na sociedade, já trazendo esse Sócrates, né, numa experiência, os cínicos também negam a realidade, eu vou ficar nu, vou jogar comida nas pessoas, isso já é o extremo da filosofia, então pega o Sócrates e desvirtua um pouquinho, né, então nossa sociedade quer desvirtuar o espiritual, também desvirtuar porque o material importa, eu só preciso ganhar dinheiro, invista na bolsa, seja rico sem trabalhar, então essas questões perde um pouco do humano, né? A gente tem que ter a situação do trabalho, tem que ter uma ocupação, tem que ter um ideal, né? Tem que ter um dom também, a gente tem que ter uma vida, não só espiritual. Não vou agora largar de tudo e ficar meditando, orando, né? Fazendo jejum o dia todo, depois morrer de fome e aquilo vai me levar para o inferno isso aí, né? Morrer de fome sem sentido, sem motivo nenhum, né? Então a nossa vida tem que ser mais unindo essas realidades. A gente tem que, vamos dizer, expor isso. Até minha filosofia chama de panologia. Então a gente vive tudo, vive esse pão, essa totalidade. Né? Não adianta a gente separar a vida espiritual, mística da material. Né? Acho que é tudo uma unidade. Então, por mais que a gente ache que é inconciliável, na verdade se concilia não diretamente, mas através do que os cabalistas chamam de sefirot. Né? São atributos, são intermediários. Às vezes anjos, às vezes espíritos, às vezes forças. Né? Mas forças é a palavra mais certa. Acho que para nossa compreensão, o negócio de anjo fica meio fora. Então essas forças estão aí, né? Essas forças que o Heráclito falou que são esses deuses da poesia aí, né? Então essas forças cósmicas e tudo que os antigos achavam que eram os deuses, quando existe uma inteligência maior, aí é o Logos, né? Então a situação dessas forças, elas vão e vêm, força do amor, força do ádio, da guerra, né? Tem Ares, tem Vênus, os gregos tinham todas essas divindades, vamos dizer, o politeísmo, mas isso também tinha um sentido espiritual interessante, né? A gente transformou em outra coisa, mas e a realidade interior é sempre importante, né? Essa metafísica, essa psicologia. Psicologia, pessoal, ciência da alma. Não é psicologia, vou fazer psicologia, vou fazer terapia e não sei o que, eu vou descobrir o que meu pai e minha mãe fez. Não, é a tua alma que tem que ser tratada e não, né? As pessoas têm essa noção original, falta a palavra o conceito da palavra. Como falta conceitos da nossa vida em outras palavras, ou conceitos de nós mesmos. Autoconhecimento, conhece-te a ti mesmo e conhecerá o universo e todas as coisas lá, Sócrates, né? O oráculo de Delfos. Então isso a gente precisa vivenciar, pessoal, né? Porque eu, por exemplo, quando estudava esoterismo, era para mais coisa, fazia meu próprio mapa astral, fazia minha numerologia, eu mesmo estudava a mim mesmo, né? Isso que é interessante, você meditando, você vendo, tô errado aqui, tô precisando melhorar lá, né? Eu tô equivocado nesse conceito, e se transformar, que a gente também não falta um pouco de humildade nas pessoas, elas querem ser dona da verdade, e aí elas caem do cavalo, né? Porque a vida, ela nos dá golpes, né? A vida é difícil, né? Então, e nós mais ainda, que a gente tá buscando essa sabedoria, pessoal, isso é ouro, né? Isso não é para qualquer um. Então tem muita gente contra, né? Vai ter teu pai, tua mãe, irmão, esposa, filho, todo mundo vai falar, não, se perde tempo com isso aí, a filosofia é perda de tempo. Eu, que professor de filosofia também, meus alunos ficam dormindo lá no canto, olhando pro celular, jogando o joguinho no computador, no celular ali, né? Mas eu falo, não, isso aqui é importante para a vida de vocês, né? Um dia vocês vão usar a filosofia ou não, na Enem, ou vão usar na vida, vão fazer um curso superior, vai ter filosofia o resto da vida. E para a tua vida também, né? As pessoas não têm essa noção. E aqui, quando você cita o Caibalion, ou cita Bergson, ou cita outra filosofia, as pessoas, não, isso aí é coisa de louco. Né? Filosofia é uma loucura, né? Mas a loucura é a mesma que a sabedoria, que nem diz Erasmo de Roterdã, a sábia loucura. Mas é isso aí, valeu. Apesar de eu não conhecer a obra do Bergson, né, eu já ouvi por alto que ele colocou a vida no centro.
E para mim isso fez bastante sentido com o que a Nina trouxe, dele falar desse conhecimento intuitivo que nós temos, porque o mundo no qual nós existimos, antes de tudo, é o mundo da vida. O materialista, imagina uma pessoa que se aliena no materialismo, né? Ela reduz a realidade toda ao materialismo e acha que é tudo isso, né? Que tudo é só matéria. Ela continua tendo eventos mentais, ela continua tendo sentimentos morais, ela continua tendo tudo isso. Porque tudo isso não é um conceito, isso está no mundo da vida. Do mesmo modo, imagina uma pessoa, um jovem místico desses aí, que se aliena no espiritualismo, ele se aliena no idealismo. Então, ele começa a viver, de ficar viajando, meditando, ignora completamente a realidade. Ora, ele vai sentir fome, né? Ele vai precisar se sustentar, ele vai ter relações com outras pessoas, ou seja, tudo isso é do mundo da vida, não é um conceito, entende? Então, assim como os eventos mentais eles são reais, não dá para você simplesmente fingir que não existe, né? O mundo da vida, com as relações interpessoais, né, com a sociabilidade, ele também é real. Então, alguém que ignore está fechando os olhos para um aspecto fundamental da realidade. Então, quem busca essa integralidade não tem como se alienar, precisa ser coerente, né, tanto com o lado inteligível quanto com o lado prático. Por isso que Platão, Aristóteles, Pitágoras, para eles todos, a filosofia, o amor à sabedoria, resultava numa ordenação moral e social. No caso de Platão, a república, né, os filósofos e os guardiões devendo cuidar, proteger e orientar a sociedade. E isso é um pensamento tradicional, até no Vedanta, até na tradição védica, né? Por que você tem os Brahmin em cima dos Arya, né? Porque os filósofos e sacerdotes, né, na primeira casta, não deveria ser questão de privilégio, mas sim questão de reproduzir no social uma ordem que deve reinar também na alma, né? Ou seja, é uma visão integral da existência. Então, você buscar essa totalidade, ela apela para uma ação no mundo, uma ação coerente no mundo, uma ordenação moral da existência humana e da sociedade. Por isso que não tem como não ser revoltado com o mundo moderno, que nem o Guénon fala, não tem como não ser revoltado com o mundo moderno, porque o mundo moderno ele é totalmente fragmentado, relativista, ele é totalmente convencionado, não tem nenhum senso de uma ordenação maior de nossas atividades. A economia é um fim em si mesmo, a política é um fim em si mesmo, a ciência é um fim em si mesmo. Então pode fazer bomba atômica, né, ditadura, pode reduzir pessoas à sobrevivência material, né, como meras engrenagens da produção econômica e tal, pode reduzir tudo, né, porque nada está sujeito a uma ordem maior, nada está ordenado para uma finalidade superior. Então, um pensamento realmente integral, ele deve reunir o que está dividido, né? Ele deve totalizar o que está setorializado, entrelaçar e ordenar tudo isso a uma finalidade transcendente. Só assim ele vai encarnar no mundo e na vida, ou seja, não vai ficar, que nem o Mariano falou, né? Ficar lá viajando na maionese, em abstrações, não é isso. Pelo contrário, não é para você inventar na sua cabeça uma metafísica e ficar especulando. É para você se reencontrar com a ordem subjacente da própria realidade. E coisas como sentimentos morais, contemplação estética, conceitos, né, realidade inteligível, eles existem. Então, como que eu posso não inventar na minha cabeça uma metafísica, mas sim me alinhar a minha razão com a razão que está no mundo, que rege o mundo. Ou seja, não sou eu que vou inventar a partir de mim e convencionar as coisas, mas eu vou me encontrar, aderir à verdade que está na realidade. Uma verdade convencionada é uma verdade inventada, é uma verdade arbitrária, não pode ser uma verdade. Uma verdade só pode ser encontrada, não pode ser inventada. E se uma verdade só pode ser encontrada, só pode ser descoberta, né? Por exemplo, o Teorema de Pitágoras, ele já era verdadeiro
quando Pitágoras nem existia. A soma do quadrado dos catetos já era o quadrado da hipotenusa, mesmo que a geometria nunca tivesse, né, sido elaborada pela humanidade, mesmo que a humanidade nem existisse. Ou seja, por que isso é verdadeiro? Porque isso é descoberto. As verdadeiras verdades são descobertas, não são caprichos convencionados, arbitrários, né? Então, a busca pela totalidade é a busca por alinhar o meu ser particular com o ser universal, alinhar a minha razão, o meu nous, com o logos que está no mundo, e não, né, eu, a partir de mim mesmo, como os existencialistas, né, tentar determinar o que é o certo, o que é o melhor, o que é o sentido da vida. Porque senão eu vou chegar numa compreensão fragmentada. Como que eu, que sou causa segunda, criatural, um ser temporal, finito, limitado, vou atribuir o sentido das coisas? Não, eu tenho que descobrir o sentido que está nas coisas, o sentido que a própria ordem da realidade impôs. E aí sim, o meu logos vai se alinhar, né, vai reconhecer ao logos que rege o mundo, o logos que ordena o mundo. Então, é uma relação de reencontro e de descoberta, e não de invenção, né? Porque, como a Nina e o Mariano levantaram, assim como é possível se alienar no materialismo, é possível se alienar no idealismo. E ambas as alienações, né, não produzem um encontro com a ordem da realidade, que é o que o filósofo que ama a verdade deve buscar. Se você ama a verdade, você não vai amar um capricho inventado, arbitrário, convencionado, né? Você vai querer se encontrar com a verdade que está na realidade, que está no ser. E para esse encontro não pode ser nem reduzindo o mundo ao observável, né? E nem se refugiando na minha cabeça. Não. É me encontrando na ordem social, na ordem moral, na criação, co-criando, né? Inteligindo a realidade, ou seja, se encontrando mais ainda, né, se enraizando no ser, e não se fragmentando, se cingindo dele. Pelo contrário, é se enraizar naquilo que é mais tu mesmo do que você, aquilo que é a sua fonte, que é a sua origem. A ordem da realidade, né, que é mais essencial do que a sua personalidade. Então, você encontrar o que é a raiz de ti mesmo e do mundo. E você se reencontrar com isso que é essa raiz, né? Então, é um enraizamento maior ainda na realidade. Você está tão enraizado que você está se alinhando com aquilo que, não sendo uma coisa entre as coisas, é o princípio da própria realidade. Ou seja, é um caminho de integração, não é dissolução, né, na natureza. Vou me dissolver no cosmos. Não. Isso aí, né, é o oposto do materialismo, é o outro reducionismo. Não, é se reencontrar, você sendo uno, integral, sendo uma pessoa integral, certo? Se reencontrando com o único, o um. Tá? Mariano, tem algum comentário? Da minha parte, era só isso mesmo. Eu só queria tipo de curiosidade, o Bergson, ele tem parte judeu, né? Acho que o pai é judeu e a mãe inglesa. Ele tem a irmã dele que é Moina Bergson, ela era conhecida do MacGregor Mathers da Aurora Dourada, pessoal. Então tem uma relação ali da irmã dele com o ocultismo, com a Aurora Dourada, né? O Golden Dawn, bem interessante. Eu não pesquisei mais a fundo, mas sei que essa irmã dele é bem envolvida com o ocultismo ali, com o rosacrucianismo, vamos dizer, né, a Aurora Dourada, e tem a ver com nós aí, que a gente estuda essa parte esotérica também. Então, não sei se o Bergson chegou a ter algum contato mais com a irmã nesse sentido, vou até pesquisar um dia, né, eu sei que os irmãos dele, outros acho que foram perseguidos pelo nazismo, então ele tem uma coisa assim dos judeus perseguidos, tem uma coisa bem interessante aí no Bergson, que a gente não vê a vida dele. Eu tenho a biografia, depois mando o link para vocês lerem ali, mas faz tempo que eu escrevi, ela tá meio incompleta, mas foi um resuminho, assim, né, da vida dele. Mas dessa irmã é bem interessante para nós, essa questão do ocultismo aí, né, da Aurora Dourada, uma influência, uma ligação, né? Só uma curiosidade, só para a gente lembrar aí do autor também nesse sentido esotérico que a gente sempre entra, né? E dessa vez não entramos tanto, mas tem aí bem certinho também com a irmã dele, e talvez com ele. Eu vou dar uma pesquisada, um dia a gente descobre algum texto dele falando do assunto aí, quem sabe, né? Da Rosa Cruz ou da Aurora Dourada. Bem, então da minha parte era isso também. Eu vou
para a gravação aqui, depois eu disponibilizo o vídeo completo para quem não conseguiu pegar desde o início ou quem não pôde assistir tudo. Não sei se alguém quer fazer mais algum comentário só para fechar. Senão eu vou encerrar aqui, tá? Não? Tá, então é isso. Muito obrigado a todos pela participação. Foi muito frutífera a nossa reunião. E, enfim, boa noite. Talvez daqui a 15 dias, talvez a gente estabeleça um recesso. Vai depender de algumas coisas que eu tenho que resolver aqui. E aí, se for o caso de um recesso, né, ou o Mariano assume, né, para fazer algumas exposições, por enquanto. Mas a gente vê. Então, muito obrigado a todos e encerramos por aqui. Tá? Valeu, tchau, tchau, pessoal. Até mais.